Eu preciso contar para alguém o que aconteceu entre mim e meu meio-irmão. E eu sei que você vai me julgar. Eu sei que você vai pensar que eu deveria ter parado, que eu deveria ter dito não, que eu deveria ter mantido distância. Mas a verdade é que na terceira vez, eu já sabia que não era acidente. E ainda assim, eu não consegui parar. Meu nome é Lucas, tenho 21 anos, e essa é a história de como eu descobri algo sobre mim mesmo, que eu não estava preparado para aceitar. Você já sentiu que estava vivendo uma vida perfeitamente normal, até que uma única pessoa chegasse e virasse tudo de cabeça para baixo? Não estou falando de amor à primeira vista. Estou falando de algo mais confuso, mais proibido, mais impossível de explicar para qualquer pessoa que não tenha passado por isso. Antes de tudo acontecer, minha vida era simples. Eu morava com minha mãe em um apartamento pequeno, mas confortável. Ela trabalhava muito, eu estava terminando a faculdade, e nossa rotina era tranquila, previsível, segura, até que ela conheceu Roberto. Roberto era divorciado, tinha um filho de 23 anos, e pelo que minha mãe me contava, era um homem gentil que a tratava com o respeito que meu pai nunca teve. Eu estava feliz por ela. Realmente estava. Ela merecia ser feliz depois de tantos anos sozinha, cuidando de mim, trabalhando dobrado para pagar as contas. Quando eles decidiram se casar, 6 meses depois de se conhecerem, eu não questionei. Minha mãe estava radiante. Ela tinha aquele brilho nos olhos que eu não via desde que eu era criança. E quando Roberto sugeriu que nos mudássemos todos para a casa dele, uma casa maior, com quartos separados para mim e para Mateus, o filho dele, pareceu a escolha natural. Mateus. Eu sabia o nome dele antes de conhecê-lo. Minha mãe falava dele às vezes, sempre dizendo que ele era educado, responsável, trabalhava com design gráfico e morava sozinho há 2 anos. Mas ele concordou em voltar para a casa do pai para facilitar a convivência da família recém-formada. Na época, achei que era um gesto nobre da parte dele. Eu não esperava nada quando nos conhecemos. Realmente não esperava. Foi num domingo de manhã, uma semana antes do casamento. Minha mãe e Roberto tinham organizado um almoço para que Mateus e eu nos conhecêssemos antes de vivermos sob o mesmo teto. Lembro que estava nervoso, não sei porquê. Talvez porque eu sempre tive dificuldade com pessoas novas, ou porque eu sabia que a dinâmica da minha vida estava prestes a mudar completamente. Quando a campainha tocou e eu abri a porta, meu cérebro simplesmente congelou. Mateus estava parado ali, com uma camisa azul clara que realçava os olhos dele, jeans escuro, cabelo meio bagunçado de um jeito que parecia proposital. Ele sorriu, estendeu a mão e disse: "Oi, você deve ser o Lucas. Prazer, eu sou o Mateus." Eu apertei a mão dele. Senti o calor da palma dele contra a minha, e algo estranho aconteceu no meu estômago. Uma espécie de aperto. Uma sensação de queda, como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés por uma fração de segundo. Eu disse "oi" de volta. Ou acho que disse. Minha voz saiu meio rouca, meio trêmula, e eu tive que pigarrear para disfarçar. O almoço foi estranho. Não por causa da minha mãe ou do Roberto. Eles estavam felizes, conversando animados sobre os planos para o casamento, sobre a lua de mel, sobre como seria bom ter a família toda reunida. Mas eu mal conseguia comer. Eu ficava olhando para o prato, empurrando a comida de um lado para o outro, enquanto meu cérebro travava uma guerra interna. Por que eu estava tão nervoso? Por que eu não conseguia parar de reparar nos mínimos detalhes? Na forma como Mateus segurava o garfo. No jeito que ele inclinava a cabeça quando ouvia alguém falar. No som da risada dele, grave e quente, que fazia meu peito apertar toda vez que eu ouvia. Isso era errado. Eu sabia que era errado. Ele ia ser meu meio-irmão. Em uma semana, a gente ia morar na mesma casa, compartilhar o mesmo espaço, dividir o café da manhã, o banheiro, a sala de estar. E eu não podia, de jeito nenhum, estar sentindo o que eu estava sentindo. Depois do casamento, a mudança aconteceu rápido. Minha mãe e Roberto estavam empolgados demais para perceber qualquer tensão. E Mateus, pelo menos na superfície, parecia completamente à vontade com a nova configuração familiar. Ele me ajudou a carregar as caixas para o meu quarto, fez piadas sobre o tanto de livros que eu tinha, me mostrou onde ficava tudo na casa. Ele era gentil, educado, mantinha uma distância respeitosa, mas amigável. E eu, por outro lado, estava um desastre interno.
Eu tentava evitar ficar sozinho com ele. Quando ele entrava na sala, eu arrumava uma desculpa para sair. Quando ele oferecia para assistir um filme juntos à noite, eu dizia que tinha que estudar. Eu achava que se eu mantivesse distância, essa sensação estranha ia passar, que era só uma fase, só uma confusão temporária causada pela mudança repentina na minha vida. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais a presença dele me afetava. Eu comecei a perceber coisas, pequenas coisas. A forma como ele passava a mão pelo cabelo quando estava concentrado no computador. O cheiro do sabonete dele que ficava no ar depois que ele saía do banheiro. O som dos passos dele no corredor à noite, quando ele ia para o quarto. Eu ficava acordado ouvindo. E me odiava por isso. A casa tinha um banheiro compartilhado entre os nossos quartos. Era uma daquelas situações práticas que faziam sentido na planta da casa, mas que se tornaram uma tortura para mim. Porque toda vez que eu precisava usar o banheiro, eu tinha que passar pelo corredor, ficar a poucos metros da porta do quarto dele e rezar para não encontrá-lo no caminho. Até que uma noite, 3 semanas depois da mudança, aconteceu. Eram quase 11 da noite. Eu estava no meu quarto tentando ler um livro para a faculdade, mas não conseguia me concentrar. Minha cabeça estava em outro lugar, no som abafado da voz dele falando ao telefone no quarto ao lado, nas risadas ocasionais que vazavam pela parede. Eu precisava tomar banho. Tinha adiado o máximo que podia porque sabia que Mateus ainda estava acordado. Mas eu estava suado, desconfortável e, eventualmente, o cansaço venceu a ansiedade. Peguei minha toalha, fui até o banheiro, tranquei a porta. Pelo menos era isso que eu achava que tinha feito. Eu tirei a roupa, liguei o chuveiro, entrei debaixo da água quente. Fechei os olhos e tentei relaxar. Deixei a água escorrer pelo meu rosto, pelos meus ombros, levando um pouco da tensão acumulada. Foi quando eu ouvi a porta se abrindo. Meu coração parou. Eu virei a cabeça, ainda com os olhos semicerrados por causa da água, e vi Mateus parado na entrada do banheiro. Ele tinha a mão na maçaneta, os olhos arregalados, a boca entreaberta em um ó silencioso de surpresa. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. A cortina do chuveiro era translúcida, não transparente, mas ainda assim deixava ver silhuetas, contornos. Eu podia ver a figura dele recortada contra a luz do corredor. E ele podia ver a minha. O tempo pareceu esticar. Não foram mais do que 2, talvez 3 segundos. Mas pareceu uma eternidade. Eu vi os olhos dele percorrerem minha silhueta. Vi o momento exato em que ele percebeu o que tinha acontecido. Vi o rubor subindo pelo pescoço dele, tomando as bochechas. "Desculpa", ele disse, a voz saindo mais alta do que o normal, quase um grito. Eu pensei que... A porta não estava trancada. Eu não sabia que você estava. Ele não terminou a frase. Apenas saiu, batendo a porta atrás de si com mais força do que o necessário. Eu fiquei ali, parado debaixo do chuveiro, com a água caindo sobre mim, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o pulso martelando nos meus ouvidos. O que tinha acabado de acontecer? Eu desliguei o chuveiro com as mãos tremendo. Me sequei às pressas, vesti a roupa e voltei para o meu quarto quase correndo. Tranquei a porta, me joguei na cama e então percebi. Eu não estava com medo, não estava bravo. Eu estava excitado. A forma como ele tinha me olhado. Aquele segundo de hesitação antes de desviar os olhos. A maneira como a voz dele tinha falhado quando ele tentou se desculpar. Eu passei a mão pelo rosto, tentando afastar os pensamentos. Isso era errado. Isso era completamente errado. Mateus era meu meio-irmão, a gente morava na mesma casa. Nossos pais eram casados. Não podia haver nada além de uma relação fraterna entre nós. Nada. Mas meu corpo não estava ouvindo a lógica. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Fiquei revirando na cama, revivendo aquele momento. A porta se abrindo. Os olhos dele encontrando os meus. O rubor nas bochechas dele. Será que ele tinha sentido a mesma coisa que eu? Não. Impossível. Ele estava apenas com vergonha, constrangido por ter invadido minha privacidade sem querer. Era isso. Só isso. Eu tentei me convencer disso, mas não consegui. No dia seguinte, nós evitamos um ao outro.
Quando cruzávamos no corredor, ele desviava o olhar. Quando sentávamos para o café da manhã, ele ficava em silêncio mexendo no celular. Minha mãe percebeu e perguntou se estava tudo bem, e Mateus deu uma desculpa qualquer sobre trabalho. Mas eu sabia a verdade. Alguma coisa tinha mudado entre nós naquela noite. Uma linha invisível tinha sido cruzada. E por mais que eu quisesse fingir que nada tinha acontecido, por mais que eu quisesse voltar à rotina segura de antes, eu sabia que não dava mais. Porque eu não conseguia parar de pensar nele. E pior ainda, eu tinha a impressão de que ele também não conseguia parar de pensar em mim. Eu tentei me convencer de que aquilo não significava nada, que tinha sido apenas um acidente constrangedor que logo seria esquecido. Mas então, 2 dias depois, eu tentava agir normalmente. Tentava. Mas como você age normal quando cada cômodo da casa te lembra dele? Quando o som dos passos dele no corredor faz seu coração acelerar? Quando você desvia o olhar toda vez que seus olhos se encontram? Eu estava evitando ele. Conscientemente. Deliberadamente. Como se manter distância física pudesse apagar aquele momento no banheiro. Como se não olhar para ele pudesse fazer meu corpo esquecer a sensação da proximidade. Spoiler. Não funcionou. Naquela noite teve jantar em família. Minha mãe tinha feito aquela lasanha que ela adora fazer quando quer impressionar. E todos estavam sentados à mesa. Eu, minha mãe, meu padrasto e ele. Mateus. Do outro lado da mesa. Diretamente na minha linha de visão. Eu fixei meus olhos no prato. Contei cada camada de massa. Memorizei o padrão do molho. Qualquer coisa para não olhar para cima. Mas eu sentia. Sentia o peso do olhar dele. Aquele silêncio carregado entre a gente enquanto minha mãe e meu padrasto conversavam sobre trabalho, sobre contas, sobre nada que importasse. E então aconteceu. Minha mãe fez uma piada. Uma daquelas piadas de mãe que ninguém acha graça, mas que todo mundo finge que é engraçada. Meu padrasto riu educadamente. Eu levantei os olhos sem pensar. E lá estava ele, me olhando, com aquele meio sorriso. Aquele olhar cúmplice de quem também achou a piada sem graça, mas que ao mesmo tempo estava dizendo algo mais. Algo que só nós dois entendíamos. Eu sorri de volta. Só 1 segundo. Mas foi o suficiente para meu coração disparar. E foi quando eu percebi. Isso não ia passar. Essa sensação não ia embora só porque eu queria. Porque era errado. Porque era complicado. Porque eu não consigo parar de pensar nele. Essa pergunta me perseguiu pelos próximos dias. Eu tentava me convencer que era só curiosidade. Só a novidade de ter alguém da minha idade em casa. Só solidão, talvez. Qualquer explicação racional que fizesse sentido. Mas, a verdade era que eu nunca tinha me sentido assim antes. Nem com as meninas que meus amigos diziam que eu deveria gostar. Nem com ninguém. E isso me assustava. Porque eu sabia o que isso significava. Eu sabia, mas não estava pronto para admitir. Não estava pronto para colocar um nome nisso. Para enfrentar as consequências. A gente vivia na mesma casa. Ele era meu meio-irmão agora. Minha mãe tinha acabado de encontrar uma estabilidade que ela nunca teve. E eu estava sentindo coisas que podiam destruir tudo isso. Então eu me afastei ainda mais. Passei a sair mais. Ficar no quarto com a porta fechada. Colocar fones de ouvido mesmo sem música tocando, só para ter uma desculpa para não conversar. Mas a casa não era grande o suficiente. Não havia distância suficiente quando você vive sob o mesmo teto. Era quase meia-noite quando desci para pegar água. A casa estava escura, silenciosa. Eu achei que estava sozinho. Estava errado. Ele estava lá, na cozinha. Sentado no balcão com uma xícara de café frio nas mãos, olhando para o nada. A luz do micro-ondas era a única iluminação, criando sombras no rosto dele que eu já tinha memorizado sem querer. Eu poderia ter voltado. Deveria ter voltado. Mas em vez disso, entrei. Não consegue dormir? Ele quebrou o silêncio primeiro. Também não. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Como um sussurro. Como um segredo. Ele deu um meio sorriso. Senta aqui. Faz companhia para um insone solitário. Eu deveria ter dito não. Deveria ter pegado minha água e subido. Mas meus pés me traíram. Levaram-me até ele. Me fizeram sentar ali, no balcão da cozinha, a poucos centímetros de distância. Tá difícil se adaptar?
Eu perguntei, precisando preencher o silêncio que estava começando a pesar. Ele riu. Mas não era um riso feliz. Era daqueles risos cansados, cheios de verdades não ditas. Você não faz ideia. Conta. E ele contou. Me disse sobre como era difícil deixar tudo para trás. Os amigos. A escola onde ele tinha passado os últimos 3 anos. O quarto que era só dele. A vida que ele conhecia. Meu pai achou que seria melhor. Um novo começo. Mas eu acho que ele só queria começar essa nova família dele e eu. Eu meio que não me encaixo mais na vida antiga dele. Tinha algo na voz dele. Uma vulnerabilidade crua que fez algo dentro de mim se partir, porque eu conhecia aquela sensação. De não se encaixar. De não ter escolha. De ter que sorrir e fingir que está tudo bem quando por dentro você está gritando. Eu entendo. E eu entendia, mais do que ele imaginava. Ele virou para mim. Nossos olhos se encontraram naquela luz fraca da cozinha. E pela primeira vez, eu não desviei o olhar. É? Ele perguntou baixinho. Porque às vezes eu olho para você e tenho a sensação de que a gente está vivendo a mesma solidão. Só que cada um no seu canto. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza que ele podia ouvir. Aquele momento. Aquele momento era perigoso. Era real demais. Íntimo demais. Talvez. Minha voz falhou. Talvez a gente esteja. O silêncio que veio depois não era desconfortável. Era carregado. Cheio de coisas que nenhum de nós estava pronto para dizer. Eu podia sentir o calor do corpo dele. Aquela proximidade física que não deveria significar nada, mas significava tudo. Ele estendeu a mão. Devagar. Como se estivesse testando limites. E tocou meu braço. Só isso. Um toque leve. Casual. Mas que queimou minha pele como fogo. Eu fico feliz que você está aqui, ele disse. E tinha algo nos olhos dele. Algo que espelhava o que eu estava sentindo. Algo que dizia que talvez isso não fosse só comigo. Eu ia responder. Ia dizer algo. Qualquer coisa. Mas então ouvimos passos no andar de cima. Nós dois nos afastamos instantaneamente. Como se tivéssemos sido pegos fazendo algo errado. E talvez estivéssemos. Mateus, a voz do meu padrasto ecoou das escadas. Você tá aí embaixo? Tô, pai. Só pegando água. Ele respondeu. E sua voz voltou ao normal. Como se nada tivesse acontecido. Como se os últimos 10 minutos não tivessem mudado tudo. Eu saí da cozinha antes que meu padrasto descesse. Subi correndo para o quarto. Fechei a porta. E encostei nela, tentando controlar a respiração. Ele estava sentindo isso também. Não era só eu. Não era imaginação minha. Aquele toque, aquele olhar. Eu fico feliz que você está aqui. A forma como ele disse. A forma como me olhou. Ele estava sentindo isso também. E isso tornava tudo infinitamente mais complicado. Porque quando é só você sentindo, você pode ignorar. Pode fingir que não existe. Pode enterrar fundo e seguir em frente. Mas quando é recíproco, quando você sabe que a outra pessoa sente o mesmo, aí não tem como fingir. Aí você tem que enfrentar. Tem que tomar decisões. Eu passei os próximos dias em um estado constante de hipervigilância. Cada vez que a gente se cruzava nos corredores, eu sentia aquela eletricidade, aquela tensão não resolvida. Como uma conversa pausada no meio, esperando para ser continuada. E a casa. A casa, que já era pequena, começou a parecer minúscula. Cada espaço estava carregado. A sala onde assistíamos TV com minha mãe e meu padrasto, mas onde nossos olhares se encontravam por cima dos celulares. O corredor onde nossos ombros se tocavam quando passávamos um pelo outro. A escada onde eu subia e ele descia, e por um segundo, ficávamos parados, muito perto, muito conscientes. Era uma tortura doce. Um tipo de sofrimento que eu não queria que acabasse porque significava proximidade. Significava que ele estava ali, que aquilo estava acontecendo. Mas também significava conflito. Conflito moral. Conflito familiar. Porque como você lida com sentimentos por alguém que é sua família agora? Alguém que mora na mesma casa, divide a mesma mesa de jantar, faz parte da sua vida de uma forma que deveria ser simples, mas que está se tornando impossível de ignorar? Eu não tinha respostas, só tinha perguntas. E medo, muito medo. Medo de que isso desse errado, medo de que desse certo, medo de que minha mãe descobrisse,
Medo do que meu padrasto pensaria. Medo de que eu estivesse destruindo a família antes mesmo dela ter chance de se formar. Mas mais que tudo, eu tinha medo de mim mesmo. Do que eu estava sentindo. Do que isso significava sobre quem eu era. Porque aceitar aquilo, aceitar que eu sentia algo por ele, significava aceitar outras verdades também. Verdades que eu tinha empurrado para baixo do tapete por anos. Verdades sobre mim que eu não estava pronto para enfrentar. E então chegou aquela noite. Eu estava no meu quarto, estudando. Ou pelo menos fingindo estudar, porque minha cabeça estava em qualquer lugar menos nos livros. Era tarde, quase 10. Minha mãe e meu padrasto já tinham ido dormir. E então bateram na porta. "Tá ocupado?" A voz dele. Baixa, hesitante. Meu coração disparou. "Não, entra." Ele abriu a porta devagar. Entrou. Fechou atrás de si. E ficou ali, encostado na porta, com as mãos nos bolsos, como se não soubesse bem o que fazer. "Desculpa incomodar. Eu tava procurando meu carregador. Achei que podia ter deixado aqui quando a gente montou o computador na semana passada. Era mentira. A gente sabia que era mentira. Porque o computador tinha sido montado na sala. Nunca tinha chegado perto do meu quarto. Mas eu deixei passar." "Ah, pode procurar." Ele fez uma busca simbólica. Olhou em volta. Mas não estava realmente procurando. Estava só. Ali. Presente. Preenchendo o espaço. E então ele sentou. Na minha cama. Ao meu lado. Tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele. Tão perto que se eu movesse minha mão alguns centímetros, nossos dedos se tocariam. "Esse quarto é bem diferente do meu," ele disse, olhando em volta. Mas seus olhos voltaram para mim. Sempre voltavam para mim. "É menor." Eu respondi, porque precisava dizer alguma coisa. Qualquer coisa. "Mas tem você," ele disse. E a forma como disse. Não era casual. Não era inocente. O ar ficou denso. Pesado. Cheio de possibilidades. Eu virei para ele, e ele já estava me olhando. E dessa vez não tinha como negar. Não tinha como fingir. Estava tudo ali. No olhar dele, no meu. Naquele espaço mínimo entre nós que estava ficando menor a cada segundo. Ele levantou a mão. Devagar. Hesitante. Como se estivesse me dando tempo para recuar. Para dizer não. Para parar aquilo antes que fosse longe demais. Mas eu não recuei. Seus dedos tocaram meu rosto. Leves. Quentes. E eu fechei os olhos, me permitindo sentir. Apenas sentir. "Eu não sei o que está acontecendo," ele sussurrou. "Mas eu não consigo parar de pensar em você." Eu abri os olhos. E vi medo. Vi confusão. Mas também vi verdade. Vi o mesmo turbilhão que estava dentro de mim refletido nos olhos dele. "Eu também." Foram as únicas palavras que consegui dizer. Mas eram suficientes. Ele se aproximou, centímetro por centímetro. E eu podia sentir meu coração batendo tão forte, tão rápido, que parecia que ia sair do peito. Podia sentir a respiração dele misturada com a minha. Podia ver cada detalhe do rosto dele. Tão perto. Tão real. E então... "Mateus, você tá aí?" A voz do meu padrasto, do corredor, chamando. Nós dois congelamos, como estátuas, como se não respirar fizesse a gente desaparecer. "Vou," ele respondeu, e a voz dele tremeu. Só um pouco. Mas tremeu. Ele se levantou. Rápido. Afastou-se como se tivesse levado um choque. E por um segundo, só ficou ali, parado, me olhando. Como se quisesse dizer algo. Fazer algo. Terminar o que a gente tinha começado. Mas não podia. Não ali. Não naquele momento. "Boa noite," ele disse. E saiu. A porta fechou. E eu fiquei sozinho. Sentado na minha cama. Com o coração ainda disparado. Com a pele ainda queimando onde ele tinha tocado. E eu sabia. Sabia com absoluta certeza. Não era só atração. Não era só curiosidade. Era algo maior. Algo mais profundo. Algo que não podia ser ignorado ou empurrado para baixo do tapete. Ele sentia o mesmo. E isso mudava tudo. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei olhando para o teto, revivendo cada segundo, cada palavra, cada toque,
cada olhar. E quando finalmente fechei os olhos, de madrugada, já quase amanhecendo, eu sonhei. Sonhei com o que poderia ter acontecido se aquela porta não tivesse se aberto. Se aquele momento não tivesse sido interrompido. Sonhei com possibilidades, com verdades, com escolhas que eu ia ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Porque uma coisa era certa: isso não ia embora. Não ia desaparecer só porque era complicado. Só porque era assustador. E em algum momento eu ia ter que decidir. Continuar escondendo. Continuar fingindo. Ou arriscar tudo. Arriscar a família. A estabilidade. A segurança. Arriscar tudo por uma verdade que estava queimando dentro de mim, pedindo para ser vivida. E enquanto eu caía no sono, exausto, confuso, mas estranhamente esperançoso, uma última pergunta ecoou na minha mente. E se eu deixasse isso acontecer? O que viria depois? Na manhã seguinte, acordei com o corpo doendo, como se tivesse brigado com o sono a noite inteira e perdido. Os lençóis estavam revirados, o travesseiro no chão, e meu coração ainda batia no ritmo acelerado dos sonhos que me perseguiram até o amanhecer. Eu não conseguia continuar fingindo que nada estava acontecendo. Não depois daquela noite, não depois de sentir o peso do corpo dele pressionando o meu, não depois de entender que aqueles acidentes todos tinham deixado de ser acidentais há muito tempo. Desci para o café da manhã com a sensação de que estava caminhando em direção a um abismo. Minha mãe falava alguma coisa sobre a festa de aniversário dela no fim de semana, mas as palavras chegavam distorcidas, como se eu estivesse debaixo d'água. E então ele entrou na cozinha. Nossos olhos se encontraram por um segundo, talvez 2. Mas foi tempo suficiente para eu ver que ele também não tinha dormido. As olheiras denunciavam. A forma como segurava a xícara de café com força demais. Os dedos brancos ao redor da porcelana. Ele se sentou do outro lado da mesa. Mas mesmo com aquela distância física, eu podia sentir a tensão esticada entre nós como um fio prestes a arrebentar. Cada olhar que ele lançava na minha direção parecia carregar um peso, uma pergunta não formulada, um desejo contido, e eu sabia, com uma certeza que me aterrorizava e me aliviava ao mesmo tempo, que não podíamos continuar assim. A manhã se arrastou numa lentidão torturante. Tentei me concentrar no trabalho, nas aulas que precisava planejar para segunda-feira. Mas minha mente voltava sempre para o mesmo lugar. Aquele quarto escuro. Aquele beijo roubado. Aquela sensação de estar finalmente vivendo algo verdadeiro pela primeira vez na vida. E quanto mais eu pensava, mais uma verdade se solidificava dentro de mim como concreto secando. Eu precisava ter essa conversa. Não importava o medo, não importava as consequências, eu não podia continuar vivendo nesse limbo de incerteza. Passei a tarde ensaiando mentalmente o que ia dizer. Precisamos conversar sobre o que aconteceu. Não, muito direto. Eu sei que você também sentiu. Presunçoso demais. Aqueles acidentes. Covarde. Cada frase que eu formulava parecia inadequada, insuficiente para conter a magnitude do que estava sentindo. Como você põe em palavras algo que te assusta e te completa ao mesmo tempo? Mas antes que eu pudesse juntar coragem para criar a oportunidade, foi ele quem veio até mim. Eu estava na varanda, tentando respirar um pouco de ar fresco, quando ouvi a porta de vidro deslizar. Nem precisei olhar para saber quem era. Meu corpo inteiro se tornou consciente da presença dele, cada terminação nervosa em alerta máximo. A gente pode conversar? A voz dele saiu baixa, quase um sussurro, mas firme. A sós. Meu coração disparou. Eu me virei e encontrei aqueles olhos, e dessa vez, ele não desviou o olhar. Havia determinação ali. E medo também. E algo mais que eu não conseguia nomear, mas que fazia meu estômago dar um nó. Meu quarto, eu disse, surpreso com a firmeza da minha própria voz. 5 minutos. Aqueles 5 minutos foram os mais longos da minha vida. Subi as escadas com as pernas trêmulas, entrei no quarto, e pela primeira vez desde que nos mudamos para aquela casa, tranquei a porta com a chave. Não foi um acidente dessa vez. Foi uma escolha deliberada, consciente. Uma declaração de intenções. Quando ele bateu na porta, meu coração estava batendo tão alto que eu tinha certeza de que ele podia ouvir do corredor. Abri a porta, e ele entrou rapidamente.
os olhos já verificando que a porta estava trancada. A tensão no ar era quase palpável, elétrica. Ficamos ali parados, uns 2 metros de distância entre nós, mas parecia que estávamos separados por um oceano. Ele passou a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso que eu já tinha visto dezenas de vezes, mas que agora parecia carregado de vulnerabilidade. Eu acho... Ele começou, e depois parou, mordendo o lábio. Respirou fundo. Eu acho que a gente precisa parar de fingir que aqueles momentos todos foram acidentes. A honestidade crua daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago. Não havia como voltar atrás depois daquilo. A verdade tinha sido colocada na mesa, nua e inevitável. Eu sei, eu disse, minha voz saindo mais rouca do que eu esperava. Eu também. Eu também não acho que foram. Ele deu um passo na minha direção. Só um, mas foi como se todas as barreiras invisíveis que tínhamos construído entre nós começassem a desmoronar. A toalha, ele disse, e tinha algo quase doloroso na voz dele. O filme, ontem à noite, eu... Ele fechou os olhos, como se reunindo coragem. Eu não consigo parar de pensar em você. E isso tá me deixando louco porque não deveria ser assim. Porque você é meu irmão. Porque nossa família. Porque tudo. Mas eu não consigo. Cada palavra era como uma confissão arrancada de algum lugar profundo. E eu reconheci ali o mesmo medo, a mesma confusão, o mesmo desejo que me consumia. Não estava sozinho nisso. A revelação me atingiu com uma força avassaladora. Eu também. As palavras saíram de mim num sussurro quebrado. Eu fico acordado à noite pensando em você. Eu invento desculpas para estar no mesmo cômodo que você. Eu respirei fundo, sentindo as lágrimas queimarem nos meus olhos. Eu passei tanto tempo da minha vida tentando entender quem eu era, me sentindo errado, me sentindo quebrado. E aí você apareceu e pela primeira vez eu me senti completo. A vulnerabilidade daquele momento era quase insuportável. Estávamos ali, 2 homens terrificados, expondo nossas verdades mais íntimas, arriscando tudo. E no meio dessa exposição crua, algo extraordinário estava acontecendo. Estávamos nos permitindo ser vistos de verdade. Eu tenho medo, ele admitiu. E havia lágrimas nos olhos dele também agora. Tenho medo do que isso significa. Tenho medo do que a família vai dizer. Do que o mundo vai pensar. Tenho medo de estragar tudo. Eu também, eu disse, e dessa vez dei o passo que fechou a distância entre nós. Estou apavorado. Mas sabe o que me assusta mais? Olhei diretamente nos olhos dele. Passar o resto da minha vida fingindo que não sinto isso. Ficamos ali, tão perto que eu podia sentir o calor emanando do corpo dele. Tão perto que podia contar as batidas aceleradas do coração dele. Ou talvez fossem as minhas, ou talvez fossem ambos batendo no mesmo ritmo frenético. Posso te beijar? Ele perguntou. E havia algo tão puro naquela pergunta, tão respeitoso e ao mesmo tempo tão carregado de desejo, que eu senti minhas defesas finais desmoronarem. Eu não respondi com palavras. Apenas fechei aqueles últimos centímetros que nos separavam e, pela primeira vez sem nenhuma desculpa de acidente ou coincidência, nossos lábios se encontraram. Não foi como no filme, rápido e roubado. Foi lento, deliberado, uma escolha consciente que fazíamos juntos. Foi suave no começo, quase hesitante, como se ainda estivéssemos testando se isso era real. Mas então algo se quebrou dentro de nós. Todas aquelas semanas de tensão e negação e desejo contido finalmente encontrando vazão. Suas mãos encontraram meu rosto, me puxando para mais perto, e as minhas agarraram a camisa dele, âncoras num mar de sensações avassaladoras. O beijo se aprofundou, se tornou mais urgente, e eu senti anos de repressão e medo se dissolvendo a cada segundo. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava fingindo ser alguém que não era. Pela primeira vez, eu estava sendo completamente, honestamente, aterrorizantemente eu mesmo. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando pesado, ele apoiou a testa na minha e fechou os olhos. Fiquei ali, sentindo o peso daquele momento, a magnitude do que tínhamos acabado de fazer. Não havia como desfazer isso. Não havia como voltar atrás. O que a gente faz agora? Eu perguntei, minha voz mal passando de um sussurro.
Ele abriu os olhos, e o que vi lá era uma mistura de medo, alívio e algo que se parecia perigosamente com amor. Eu não sei, ele admitiu. Mas eu sei que não posso fingir que isso não aconteceu. Não quero fingir. Eu também não. Ficamos ali por mais um tempo, abraçados, como se o mundo lá fora pudesse esperar só mais um pouco. Mas obviamente não podia. A realidade começou a se infiltrar de volta aos poucos. Éramos dois homens que tinham acabado de cruzar uma linha que a sociedade, que nossa família, que tudo ao nosso redor dizia que não deveria ser cruzada. Quando finalmente nos separamos, a atmosfera no quarto tinha mudado. Não era mais aquela tensão sexual carregada de antes. Era algo mais profundo, mais complexo. Era a consciência do que tínhamos iniciado e de tudo o que isso significava. Isso precisa ficar entre nós, ele disse, e havia dor naquelas palavras. Pelo menos por enquanto. Até a gente entender. Até a gente saber como. Eu sei, eu disse. Mesmo que aquelas palavras doessem. Porque ele estava certo. Não podíamos simplesmente descer as escadas e anunciar para o mundo que tínhamos nos apaixonado um pelo outro. As complicações eram infinitas, assustadoras. Ele me beijou de novo, mais suave dessa vez, quase uma promessa. Eu não me arrependo, ele sussurrou contra meus lábios. Eu também não. E era verdade. Apesar do medo, apesar da incerteza, apesar de todas as razões lógicas pelas quais aquilo era uma má ideia, eu não me arrependia. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha escolhido minha felicidade. Tinha escolhido minha verdade. Mas enquanto ele saía do quarto, verificando o corredor antes de desaparecer escada abaixo, uma nova onda de medo me atingiu. Porque agora isso era real. Não era mais fantasia. Não era mais tensão não resolvida. Era um relacionamento, secreto e complicado, e potencialmente destrutivo para tudo que conhecíamos. Sentei na cama, ainda sentindo o gosto dele nos meus lábios, ainda sentindo o calor do corpo dele nos meus braços. E uma verdade terrível se instalou no meu peito. Nós dois sabíamos que isso era só o começo. Mas nenhum de nós entendia realmente o que estávamos arriscando. Não ainda. Lá embaixo, eu podia ouvir minha mãe rindo de alguma coisa na TV, feliz e alheia ao terremoto que tinha acabado de acontecer no quarto do filho dela. E eu me perguntei: quanto tempo conseguiríamos manter esse segredo? E quando a verdade inevitavelmente viesse à tona, o que sobraria de nós? Mas por enquanto, naquele momento suspenso entre a confissão e as consequências, eu me permiti apenas sentir. Sentir o medo, sim. Sentir a incerteza, absolutamente. Mas sentir também, pela primeira vez em tanto tempo, algo que se parecia perigosamente com esperança. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Não porque eu não soubesse o que sentia por ele. Isso nunca tinha sido mais claro na minha vida. Mas porque cada olhar, cada gesto, cada palavra tinha que ser calculada. Vivíamos sob o mesmo teto, compartilhávamos o café da manhã com minha mãe, assistíamos TV com meu pai no sofá da sala. E todo esse tempo, carregávamos um segredo que queimava por dentro, pedindo para ser libertado. Criamos um idioma próprio, uma mensagem de texto aparentemente inocente. Preciso da sua ajuda com um trabalho da faculdade. Significava: te encontro no meu quarto quando todos dormirem. Um olhar que durava meio segundo a mais na mesa de jantar significava: sinto sua falta, mesmo estando aqui do seu lado. Um sorriso discreto ao passar um pelo outro no corredor significava: eu te amo, mesmo que não possa dizer em voz alta. A madrugada se tornou nossa aliada. Quando a casa finalmente silenciava, quando as luzes do corredor se apagavam uma a uma, quando eu ouvia os passos dos meus pais se afastando em direção ao quarto deles, meu coração disparava. Esperava 10 minutos, 15, 20, para ter certeza absoluta. E então ouvia, tão baixinho que mal parecia real, a porta do quarto ao lado se abrir com aquele ranger quase imperceptível que eu havia memorizado. 3 batidas suaves na minha porta. Nossa senha. Nosso sinal de que era seguro. Nessas horas roubadas da noite, sentados no chão do meu quarto com as costas apoiadas na cama, conversávamos em sussurros sobre tudo. Sobre quem éramos antes de nos conhecermos. Sobre os medos que carregávamos sozinhos por tanto tempo. Sobre como era estranho e libertador ao mesmo tempo finalmente poder ser autêntico com alguém. Você sabia desde sempre?
Ele perguntou numa dessas noites, a voz tão baixa que eu precisei me inclinar para ouvir. Acho que sim, respondi, passando os dedos pelos dele com uma delicadeza que parecia proteger aquele momento de se despedaçar. Mas saber e aceitar são coisas diferentes. Saber é fácil. Aceitar dói. Porque significa admitir que você não é quem todo mundo espera que você seja. Ele apertou minha mão. E agora? Aceitou? Respirei fundo. Pela primeira vez na vida, eu me sinto autêntico. Eu me sinto inteiro. Como se todas as peças desconectadas de quem eu sou finalmente fizessem sentido. Era verdade. Cada palavra era verdade. Mas a verdade também era que viver essa autenticidade na clandestinidade tinha um preço. E esse preço cobrava juros diários. Foi numa sexta-feira que decidimos arriscar. Meus pais tinham ido jantar com amigos e só voltariam tarde. Meu irmão mais novo estava dormindo na casa de um colega. Pela primeira vez, tínhamos a casa inteira para nós. Vamos fazer alguma coisa diferente, ele disse, os olhos brilhando com aquela empolgação que me fazia sorrir mesmo nos dias mais difíceis. Alguma coisa normal, como se a gente pudesse ser. Só a gente. Pedimos comida, colocamos um filme. Sentamos no sofá da sala. O mesmo sofá onde dias antes fingíamos ser apenas irmãos assistindo qualquer programa aleatório. Mas dessa vez não havia disfarce. Dessa vez, quando ele encostou a cabeça no meu ombro, não precisei fingir que aquilo era normal entre irmãos. Quando nossos dedos se entrelaçaram, não precisei verificar se alguém estava olhando. Por 3 horas, vivemos numa realidade alternativa onde não precisávamos nos esconder. E então, ouvi a chave girando na fechadura. O pânico é uma sensação física. Não é só mental. É o coração que para e depois dispara. É o ar que some dos pulmões. É o sangue que esvazia do rosto tão rápido que você sente tontura. Eles voltaram cedo. Consegui sussurrar, já me levantando num salto, criando distância entre nós, como se isso pudesse apagar os últimos minutos. A porta se abriu. Minha mãe entrou primeiro, segurando a bolsa, com uma expressão cansada que rapidamente se transformou em surpresa ao nos ver. Vocês ainda estão acordados? Ela disse, tirando os sapatos. Meu pai entrou logo atrás, afrouxando a gravata. Estávamos vendo um filme, respondi, e fiquei impressionado com como minha voz saiu firme, apesar do terremoto acontecendo dentro de mim. Que bom que vocês estão se dando bem, minha mãe disse sorrindo. Fico feliz que você o acolheu assim, filho. Sei que não foi fácil de repente ter que dividir espaço. A ironia daquelas palavras me cortou como uma lâmina. Vamos dormir, meu pai anunciou, já se dirigindo ao corredor. Vocês também não fiquem até muito tarde. Esperamos em silêncio absoluto, até ouvirmos a porta do quarto deles se fechar. E então, olhei para ele. Seu rosto estava pálido, as mãos tremendo levemente. Isso foi perto demais, ele sussurrou. Eu sei. E se eles tivessem chegado 5 minutos antes? E se tivessem visto a gente? Mas não viram, interrompi, mesmo sabendo que o alívio era temporário. Está tudo bem. Mas não estava. E ambos sabíamos disso. Naquela noite, não houve batidas suaves na minha porta. Não houve conversas sussurradas. Ficamos cada um em seu quarto, processando o quão perto havíamos chegado de tudo desmoronar. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Para cada momento roubado de felicidade, havia 3 de ansiedade. Para cada beijo escondido, havia 1 hora de paranoia depois, repassando mentalmente se alguém poderia ter visto, ter ouvido, ter desconfiado. Minha irmã mais velha, que morava em outro estado e vinha nos visitar nos fins de semana, começou a fazer comentários. Vocês dois estão muito unidos, ela disse num domingo, enquanto preparávamos o almoço juntos. É engraçado. Quando o papai disse que ia casar de novo e que você ia ter um irmão da sua idade, achei que seria um desastre. Mas vocês parecem melhores amigos. A gente se dá bem, respondi, concentrando-me em cortar os legumes com precisão cirúrgica, para não ter que olhar para ela. É mais do que isso. Às vezes parece que vocês têm uma linguagem própria. Tipo, vocês se olham e parece que entendem exatamente o que o outro está pensando. Meu coração acelerou. São só... sei lá.
Afinidade. Algumas pessoas se conectam. Ela me observou por um longo momento e eu senti o peso daquele olhar. Só tome cuidado, ela disse por fim, a voz mais baixa. As pessoas podem interpretar mal quando dois rapazes são muito próximos. Você sabe como é. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei deitado no escuro, olhando para o teto, as palavras da minha irmã ecoando na minha cabeça. Ela desconfiava? Estava tentando me avisar de algo? Ou era só um comentário inocente que minha paranoia havia ampliado? Meu celular vibrou. Uma mensagem dele. Você está acordado? Sim. Podemos conversar. Esperei 20 minutos para ter certeza de que todos dormiam. Abri a porta devagar e lá estava ele, encostado na parede do corredor, o rosto iluminado apenas pela luz fraca que vinha da cozinha. Entramos no meu quarto. Sentamos na cama, dessa vez, não no chão. Ele pegou minha mão. Eu não aguento mais isso, ele sussurrou, e havia lágrimas nos olhos dele. Viver como se você não fosse a pessoa mais importante da minha vida. Fingir que o que sinto por você é fraternal. Mentir toda vez que alguém pergunta se estou interessado em alguém. Eu odeio isso. Eu também, admiti, sentindo minha própria voz tremer. Mas o que podemos fazer, se contarmos para eles? Eu sei, acredite, eu sei. Ele limpou as lágrimas com raiva. Meu pai me expulsaria de casa. Sua mãe nunca mais olharia para você da mesma forma. E a gente? A gente seria separado. Então continuamos assim. Eu disse, mesmo que as palavras doessem ao sair. Continuamos escondendo. Continuamos sendo cuidadosos. Por quanto tempo? Ele me encarou, e naqueles olhos havia uma pergunta maior do que as palavras expressavam. 1 ano? 5 anos? Para sempre? Não tinha resposta. Porque a verdade era que eu não sabia. Não conseguia imaginar um futuro onde pudéssemos ser abertos sobre o que éramos um para o outro. Mas também não conseguia imaginar um futuro sem ele. Vamos descobrir. Foi tudo que consegui dizer. Juntos. Vamos descobrir como fazer isso funcionar. Ele se inclinou e me beijou, devagar, com uma intensidade que carregava todo o medo, toda a frustração, todo o amor que não podíamos expressar durante o dia. Eu te amo. Ele sussurrou contra meus lábios. E isso me assusta tanto quanto me faz feliz. Eu também te amo, respondi. E foi a primeira vez que disse essas palavras em voz alta. A primeira vez que admiti, não só para ele, mas para mim mesmo. Naquele momento, abraçados no escuro do meu quarto, com o mundo dormindo ao nosso redor, eu tomei uma decisão silenciosa. Não importava quanto tempo levasse, não importava quão difícil fosse, eu encontraria uma forma de vivermos essa verdade sem precisar escondê-la nas sombras. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ouvimos um som. Passos no corredor. Nos separamos instantaneamente. Ele se levantou num pulo, os olhos arregalados de pânico. A maçaneta da minha porta começou a girar. Entra no armário, sussurrei desesperado, empurrando-o na direção do guarda-roupa. A porta se abriu. Minha mãe estava ali, de roupão, com uma expressão preocupada. Filho, você está bem? Ouvi vozes. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Estava no telefone, conversando com um amigo que está com problemas. Ela entrou um passo no quarto, olhando ao redor. Meus olhos foram involuntariamente para o armário, onde ele estava escondido, e forcei-me a olhar de volta para ela. A essa hora, são 2 da manhã. É que ele estava muito mal. Crise de ansiedade. Eu não podia deixá-lo sozinho. Ela me observou por um longo momento. Muito longo. E então suspirou. Você é um bom amigo, mas precisa dormir. Amanhã tem aula cedo. Eu sei, já estou encerrando. Ela acenou com a cabeça, mas antes de sair, olhou mais uma vez ao redor do quarto. Como se estivesse procurando algo. Como se soubesse que havia algo errado, mas não conseguisse identificar o quê. Boa noite, filho. Boa noite, mãe. A porta se fechou. Esperei. 10 segundos, 20, 30, até ouvir a porta do quarto dela se fechar. Ele saiu do armário, o rosto ainda mais pálido do que antes. Ela quase. Eu sei. Isso não pode continuar assim. Eu sei. Nos olhamos no silêncio pesado daquela madrugada.
E ambos entendemos a mesma verdade dolorosa. Não podíamos continuar vivendo dessa forma. A mentira estava se tornando insustentável. Os riscos, cada vez maiores. E mais cedo ou mais tarde, algo teria que mudar. Ele voltou para o quarto dele sem dizer mais nada. E eu fiquei ali, sentado na cama, sabendo que havíamos chegado a um ponto de não retorno. Algo precisava mudar. E então, mudou. Aconteceu numa terça-feira comum. Minha mãe tinha voltado do trabalho mais cedo porque não estava se sentindo bem. Eu não sabia. Ele também não. Estávamos na minha cama, tão envolvidos um com o outro, que não ouvimos os passos no corredor. Não ouvimos a porta se abrir. Só percebi quando ouvi o grito dela. O som que uma mãe faz quando seu mundo desaba não é algo que você esquece. Não é raiva. Não é dor. É um misto de choque, traição e horror absoluto. É o som de todas as expectativas se estilhaçando de uma vez. O que vocês estão fazendo? A voz dela tremeu. Ele pulou da cama tão rápido que quase tropeçou. Eu congelei, meu coração batendo tão forte que eu podia sentir nas têmporas. Tudo o que eu conseguia pensar era: acabou. Acabou. Ela ficou ali, parada na porta, com uma mão no peito e a outra segurando o batente, como se precisasse dele para não cair. Os olhos dela iam de mim para ele, de volta para mim, tentando processar, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Qualquer explicação que não fosse a verdade óbvia que estava bem ali na frente dela. Mãe, eu... Não. Ela levantou a mão, cortando minhas palavras antes mesmo que elas saíssem. Não. Vocês são irmãos. Não somos, ele disse, com uma voz firme que eu não esperava. Somos enteados, não temos sangue compartilhado. Isso não é. Vocês moram na mesma casa. A voz dela subiu uma oitava. Vocês cresceram juntos. Como vocês podem? Como vocês ousam fazer isso com essa família? Essa família. Como se fôssemos uma unidade sagrada que eu tinha profanado. Como se o amor que eu sentia fosse uma doença, uma traição, um pecado. Ouvi passos pesados na escada. Meu padrasto apareceu atrás dela, confuso. O que está acontecendo aqui? Minha mãe olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas. Eles estão juntos. Seu filho e minha filha. Eles estão tendo um caso. A palavra caso me atingiu como um soco. Como se o que sentíamos fosse sujo, clandestino, vergonhoso. Como se não fosse real. O rosto do meu padrasto mudou. Primeiro incredulidade. Depois algo mais sombrio. Raiva contida. Decepção profunda. Desce, ele disse para o filho. Agora. Ele olhou para mim por um momento e eu vi tudo naquele olhar. Medo, arrependimento, amor. Mas principalmente uma pergunta silenciosa. O que fazemos agora? Eu não tinha resposta. Ele desceu. Eu fiquei ali, tremendo, ainda de pijama, sentindo o peso do julgamento da minha mãe sobre mim. Quanto tempo? Ela perguntou, com a voz quebrada. Alguns meses, admiti. Alguns meses. Ela repetiu as palavras como se estivesse mastigando vidro. Você esteve mentindo para mim por meses, fingindo que tudo estava normal, enquanto você, com ele, debaixo do meu próprio teto. Mãe, eu não estava fingindo, eu só. Você estava escondendo, porque sabia que era errado. E aí estava, a acusação que eu mais temia, que o que eu sentia era errado. Não é errado, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu não escolhi isso, não escolhi me apaixonar por ele, mas aconteceu, e eu não posso mudar o que sinto. Não? Ela deu um passo para dentro do quarto, os olhos brilhando. Você não pode simplesmente parar, simplesmente decidir que isso é loucura e acabar com isso antes que destrua essa família? Destruir a família? Minha voz tremeu. Estou vivendo a minha verdade. Estou sendo honesta pela primeira vez na minha vida. Como isso destrói alguma coisa? Porque vocês são irmãos, ela gritou, e o som ecoou pelo quarto. Não importa que não compartilhem sangue. Aos olhos do mundo, aos olhos dessa família, vocês são irmãos. E isso é inaceitável. Eu senti as lágrimas queimarem nos meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não na frente dela,
Não quando ela estava me fazendo sentir como se eu fosse algo quebrado, errado, imoral. Veste uma roupa e desce, ela ordenou. Vamos ter uma conversa de verdade, como família. Ela saiu, batendo a porta atrás dela. Eu me vesti com as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar a calça. Cada peça de roupa parecia pesar 1 tonelada. Eu sabia o que estava vindo. Uma intervenção. Uma tentativa de me fazer ver o erro dos meus caminhos. Uma exigência para acabar com o relacionamento. Quando desci, eles estavam todos na sala. Minha mãe no sofá, braços cruzados, olhos vermelhos. Meu padrasto na poltrona, com o maxilar tenso. E ele, de pé perto da janela, olhando para fora como se quisesse desaparecer. Senta, minha mãe disse, apontando para o sofá vazio na frente dela. Eu sentei. O silêncio foi ensurdecedor. Foi meu padrasto quem falou primeiro. Sua voz era baixa, controlada, mas eu podia sentir a raiva por baixo. Eu confiei em você, ele disse olhando para o filho. Confiei que você respeitaria essa família, que respeitaria as fronteiras. E você quebrou isso. Pai, nós não fizemos nada de errado. Nada de errado? Meu padrasto soltou uma risada amarga. Você está tendo um relacionamento com sua irmã adotiva. Isso é mais do que errado. É doentio. A palavra doentio me cortou mais fundo do que qualquer outra. Não é doentio, eu disse, encontrando minha voz. Nós nos amamos. Isso não tem nada de doentio nisso. Minha mãe balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não entende o que está dizendo. Amor não é suficiente. Tem regras, tem limites, e vocês cruzaram todos eles. Regras de quem? Eu perguntei. Da sociedade? De pessoas que nem nos conhecem? Por que as opiniões deles importam mais do que o que eu sinto? Porque eles têm razão. Minha mãe levantou a voz novamente. Isso não é natural, não é certo. E se vocês continuarem com isso, vocês vão se arrepender. Vão perder amigos, vão perder respeito, vão perder essa família. E ali estava, a ameaça que eu sabia que estava vindo. Então você está dizendo que se eu não terminar com ele, você me expulsa? Minha voz estava calma agora. Calma demais. A calma antes da tempestade. Ela hesitou. Meu padrasto olhou para ela, esperando. Estou dizendo... Ela começou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Que se você escolher continuar esse relacionamento, você está escolhendo virar as costas para tudo o que construímos como família. E haverá consequências. Eu olhei para ele. Ele estava olhando para mim, com os olhos cheios de uma dor que espelhava a minha. E então, ele fez algo que eu nunca vou esquecer. Ele atravessou a sala e ficou ao meu lado. Então eu também escolho, ele disse, olhando diretamente para o pai. Escolho ela. Escolho o que sentimos. E se isso significa perder a aprovação de vocês, então que seja. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Minha mãe soltou um soluço. Meu padrasto fechou os olhos, balançando a cabeça devagar. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele disse com a voz quebrada. Vocês são jovens, acham que amor conquista tudo. Mas não conquista. A vida é mais complicada do que isso. Eu sei que é complicada, eu disse. Mas também sei que não posso voltar atrás. Não posso fingir que não sinto o que sinto. Não posso viver mentindo só para fazer vocês felizes. Minha mãe me encarou, e por um momento, eu vi algo quebrar nela. Não raiva, não julgamento. Apenas tristeza profunda. Você estava tão feliz nos últimos meses, ela disse suavemente. Eu pensei que finalmente você tinha encontrado seu lugar. Que finalmente você estava bem. E eu estava, eu disse, sentindo as lágrimas finalmente começarem a cair. Pela primeira vez na minha vida, eu estava realmente bem. E isso foi por causa dele. Ela balançou a cabeça, limpando os próprios olhos. Eu preciso de tempo, ela disse. Preciso processar isso. Mas agora eu não consigo olhar para vocês dois sem sentir que falhei. Como mãe, como pessoa. Você não falhou, eu disse. Você só não entende. Não, ela concordou amargamente. Não entendo. Meu padrasto se levantou, colocando a mão no ombro da minha mãe. Acho melhor vocês irem para seus quartos,
ele disse. Precisamos conversar, sozinhos. Nós subimos em silêncio. No corredor, antes de entrar em seu quarto, ele segurou minha mão. Valeu a pena? Ele perguntou baixinho. Dizer a verdade? Eu olhei para ele, para o rosto que eu tinha aprendido a amar, e senti uma mistura de terror e alívio. Não sei, eu admiti. Mas pelo menos agora eles sabem. Não estamos mais escondendo. Ele beijou minha testa. Vamos superar isso, juntos. Mas naquela noite, deitada na minha cama, ouvindo os murmúrios furiosos vindo da sala embaixo, eu não tinha tanta certeza. Valeu a pena? A verdade sempre vale a pena. Ou tinha coisas que era melhor deixar no escuro. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da minha vida. Minha mãe mal falava comigo. Quando falava, era em monossílabos, educada, distante, como se eu fosse uma estranha morando na casa dela. Meu padrasto evitava contato visual. Jantares em família se tornaram exercícios de silêncio constrangedor, onde o único som era o de talheres raspando pratos, e ele. Ele tentava segurar tudo junto, mas eu via o peso esmagando ele também. A culpa de decepcionar o pai. O medo de perder a família que tinha acabado de encontrar quando nossos pais se casaram. Houve momentos em que eu pensei em desistir. Momentos em que a dor da rejeição era tão insuportável que eu considerava terminar tudo, só para ter minha mãe de volta. Só para voltar a ser parte da família. Mas então ele me encontrava no corredor, ou tocava minha mão debaixo da mesa durante o jantar silencioso. E eu lembrava por que tudo isso importava. Porque amor não era algo que você simplesmente desligava para conveniência. Porque a autenticidade tinha um preço. Mas viver uma mentira custava ainda mais. Uma noite, 3 semanas depois da revelação, eu estava sentada no jardim dos fundos, olhando as estrelas, quando minha mãe saiu. Ela não disse nada no início. Só sentou ao meu lado no banco de madeira que meu padrasto tinha construído quando eles se casaram. Ficamos ali em silêncio por muito tempo. Eu fui jovem uma vez, ela disse finalmente com a voz baixa. Eu sei como é sentir que ninguém entende, que todos estão contra você. Eu não respondi. Não tinha certeza de onde ela estava indo. Mas eu também fui mãe por muito tempo, ela continuou. E o trabalho de uma mãe é proteger. Proteger você de dor, de julgamento, de escolhas que podem destruir sua vida. Você acha que ele vai destruir minha vida? Perguntei suavemente. Ela suspirou. Não sei. Sinceramente, não sei. Mas tenho medo. Medo do que as pessoas vão dizer. Do que isso vai fazer com vocês dois, com nossa família. E se, eu disse cuidadosamente, e se isso não destruísse nada? E se só tornasse tudo mais verdadeiro? Ela olhou para mim pela primeira vez em semanas. Realmente olhou. Você realmente o ama? Não era acusação. Era uma pergunta genuína. Sim, eu disse sem hesitar. Mais do que pensei que fosse possível amar alguém. Ela fechou os olhos e eu vi uma lágrima escorrer. Eu não sei se consigo aceitar isso, ela admitiu. Não sei se algum dia vou conseguir olhar para vocês dois e ver algo além de errado. As palavras doeram. Mas pelo menos eram honestas. Mas, ela continuou, abrindo os olhos. Você é minha filha. E talvez eu precise aprender que te amar significa te deixar fazer suas próprias escolhas. Mesmo que sejam escolhas que eu não entendo. Não era aceitação. Ainda não. Mas era uma fresta. Uma pequena fenda na parede que ela tinha construído. Obrigada, eu sussurrei. Ela se levantou, colocando a mão no meu ombro por um breve momento. Não me agradeça ainda, ela disse. Isso ainda vai ser complicado, por muito tempo. Ela voltou para dentro, me deixando sozinha com as estrelas. Mas pela primeira vez em semanas, eu senti algo que tinha esquecido como era. Esperança. Não sabia se minha família algum dia nos aceitaria completamente. Não sabia se o amor que sentíamos seria forte o suficiente para superar todos os obstáculos que ainda viriam. Mas sabia uma coisa com absoluta certeza. Eu não poderia voltar atrás. Não poderia mais fingir. Não poderia viver escondendo quem eu realmente era. Porque a verdade, por mais dolorosa que fosse, era a única coisa que me fazia sentir viva. 3 meses se passaram desde aquela noite. 3 meses desde que escolhi minha felicidade. Desde que disse sim para a verdade e não para a mentira que me sufocava.
A vida mudou. Claro que mudou. Não de forma dramática, não do jeito que os filmes mostram, mas de forma real, com suas imperfeições e pequenas vitórias. Continuei morando no meu apartamento do 6º andar. Aqueles 6 lances de escada que antes representavam o peso da minha mentira, agora eram apenas escadas. Engraçado como um símbolo pode perder seu poder quando você para de fugir. Ele vinha me visitar 3, 4 vezes por semana. No início, eu ainda olhava pelo olho mágico antes de abrir a porta, verificando se não havia ninguém no corredor. Velhos hábitos custam a morrer. Mas depois de algumas semanas, algo mudou. Uma tarde, estávamos descendo as escadas juntos para buscar comida, e percebi que não estava calculando cada movimento, não estava medindo a distância entre nossos corpos, não estava ensaiando explicações caso encontrássemos alguém conhecido. Nossos ombros se tocaram naturalmente enquanto descíamos, e eu não me afastei. Foi um momento pequeno, insignificante para qualquer pessoa, mas para mim foi gigantesco, porque pela primeira vez na vida, eu não estava escondendo, não estava performando heterossexualidade, estava apenas sendo. Quando chegamos na calçada, ele segurou minha mão. Por 2, talvez 3 segundos. Uma senhora passou por nós, olhou e continuou andando como se nada tivesse acontecido. O céu não desabou. O mundo não acabou. A vida simplesmente continuou. Eu ri. Ri alto, ali na calçada, segurando a mão dele por mais alguns segundos antes de soltá-la. Ele me olhou confuso, mas sorrindo. O que foi? Nada, respondi. Tudo. As coisas com minha família eram mais complicadas. Realidade raramente entrega finais perfeitos. Meu pai ainda não falava comigo. 2 semanas depois daquela noite, recebi uma mensagem da minha mãe. Seu pai precisa de tempo. Tempo. Como se tempo curasse preconceito. Como se espera transformasse repulsa em aceitação. Mas minha irmã mais nova me ligou 1 semana depois da revelação. Chorou no telefone por 5 minutos, antes de conseguir falar. Eu não sabia que você estava sofrendo tanto, ela disse entre soluços. Me desculpa. Me desculpa por nunca ter perguntado, por nunca ter notado. Você não tinha como saber, respondi, a voz também embargada. Eu escondi muito bem, mas eu devia ter percebido. Você é meu irmão. Nós conversamos por 2 horas. Ela me contou que tinha uma amiga lésbica na faculdade, que nunca tinha entendido direito essas coisas, mas que agora fazia sentido. Agora ela entendia que não era sobre entender, era sobre amar. Posso conhecê-lo? Ela perguntou, quase no fim da ligação. Seu namorado? Namorado. A palavra soou estranha, depois natural, depois perfeita. Pode, eu disse. Quando você quiser. Eles se encontraram 2 semanas depois, num café pequeno no centro da cidade. Eu estava nervoso como nunca, as mãos suando, o coração disparado. Mas minha irmã chegou, abraçou a gente e pediu um cappuccino como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Porque era. Deveria sempre ter sido. Conversamos sobre trabalho, sobre a faculdade dela, sobre um filme que ela tinha assistido. Coisas normais, mundanas, maravilhosamente comuns. Quando estávamos saindo, ela me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido. Você parece feliz. De verdade feliz. Eu nunca tinha visto você assim. Aquelas palavras me acompanharam por dias. Porque ela tinha razão. Eu nunca tinha sido realmente feliz antes. Tinha sido funcional, tinha sido aceitável, tinha sido aprovado. Mas feliz? Nunca. Minha mãe foi mais difícil. Ela oscilava entre aceitação e negação, entre abraços hesitantes e silêncios longos demais. Um dia, ela apareceu no meu apartamento sem avisar. Eu estava sozinho, corrigindo provas na mesa da cozinha. Posso entrar? Ela perguntou, a voz pequena. Preparei café. Ficamos em silêncio por longos minutos, o vapor subindo das xícaras entre nós como uma barreira invisível. Seu pai não vai mudar de ideia, ela disse finalmente. Você precisa saber disso. Assenti. Já sabia. Mas eu... Ela pausou, os olhos marejados. Eu não quero perder meu filho. Eu já perdi muito tempo não te conhecendo de verdade. Não quero perder mais.
Ela não disse que aceitava completamente, não disse que entendia, não fingiu que estava tudo bem, mas ela disse: eu te amo. E eu vou tentar. Todos os dias, eu vou tentar. E aquilo foi suficiente. Porque amor não é perfeição. Amor é esforço. É escolher continuar tentando mesmo quando é difícil, mesmo quando suas crenças são desafiadas, mesmo quando o caminho não é claro. Nós choramos juntos ali, na minha cozinha, e algo se curou. Não tudo, mas algo. 3 meses depois daquela noite, eu estava em outro lugar. Não geograficamente. Ainda morava no mesmo apartamento, ainda dava aulas na mesma escola, ainda subia os mesmos 6 lances de escada. Mas internamente, eu era outra pessoa. Tinha parado de calcular cada palavra antes de falar. Tinha parado de medir a masculinidade da minha risada. Tinha parado de monitorar onde meus olhos pousavam, como eu cruzava as pernas, que pronomes eu usava ao falar de relacionamentos passados. Tinha parado de viver com medo de ser descoberto. Porque não havia mais nada para descobrir. Eu estava descoberto, exposto, vulnerável e vivo. Mais vivo do que nunca. Ele estava cozinhando no meu apartamento uma noite quando tive essa realização. Observei seus movimentos naturais pela cozinha, a forma como mexia o molho cantarolando baixinho, como sorria quando me pegava olhando. Você sabe que eu te amo, né? Eu disse de repente. Ele se virou, a colher ainda na mão, surpreso pela declaração sem contexto. Eu sei, respondeu. Aquele sorriso que sempre me desarma. Mas é bom ouvir mesmo assim. Eu costumava ter tanto medo de ser visto, continuei, me levantando e caminhando até ele. De que alguém olhasse para mim e soubesse. Como se ser gay fosse uma doença contagiosa, algo que manchava apenas por existir. Ele colocou a colher de lado, me deu atenção total. E agora? Perguntou suavemente. Agora eu me recuso a me esconder. Eu me recuso a diminuir quem eu sou para caber no conforto de outras pessoas. Porque esconder não é viver. É apenas sobreviver. E eu cansei de apenas sobreviver. Ele me puxou para um abraço, e ficamos ali, no meio da minha cozinha, enquanto o molho fervia no fogão e o futuro se desdobrava à nossa frente. Não era perfeito. Meu pai ainda não falava comigo. Alguns colegas de trabalho agiam diferente depois que a notícia se espalhou, porque sempre se espalha, sempre. Alguns vizinhos evitavam meu olhar no elevador. Mas eu tinha escolhido autenticidade. E autenticidade tem um preço. Sempre tem. A diferença é que agora eu sabia que valia a pena pagar esse preço. Porque a alternativa, viver uma mentira, performar uma versão aceitável de mim mesmo, sufocar quem eu realmente era. Essa alternativa tinha um preço muito maior. E eu já tinha pagado esse preço por tempo demais. Então aqui estou eu, 3 meses depois de escolher a verdade, ainda imperfeito. Ainda navegando consequências, ainda aprendendo a existir sem máscaras, mas também mais inteiro do que jamais fui. Se você está ouvindo esta história e se reconhece nela, se você também está vivendo uma vida que não é sua, performando uma versão aceitável de quem você é enquanto sufoca sua verdade. Eu não vou dizer que é fácil, seria mentira. Eu não vou dizer que todos vão aceitar, porque nem todos vão. Eu não vou dizer que não haverá consequências, porque haverá. Mas eu vou dizer isto: autenticidade importa, sua verdade importa, você importa. E viver escondido não é viver. É apenas existir nos espaços entre quem você é e quem fingem que você é. E esses espaços são frios, são solitários, são sufocantes. Você merece mais do que isso. Você merece ser visto, completamente, sem edições, sem performances, sem máscaras. Amor não é sempre fácil, verdade não é sempre conveniente. Autenticidade não é sempre confortável, mas esconder não é viver. E você merece viver. Eu precisava contar essa história. Precisava que alguém soubesse. E agora você sabe. Se ela ressoou com você, se você também tem sua própria jornada de autenticidade, compartilhe nos comentários. Porque sua história também importa. Sua verdade também merece ser ouvida. E talvez juntos, possamos criar um mundo onde ninguém precise subir 6 lances de escada carregando o peso de uma mentira. Onde amor seja apenas amor. Onde verdade seja apenas verdade. Onde viver seja finalmente apenas viver.